está você agora nesse exato momento, vendo esse vídeo, e você está vendo esse comentário desse livro aqui, Mente, Caráter e Personalidade. É um assunto bastante interessante. Você poderá perguntar, poxa, mas esse canal não é para estimular a leitura da Bíblia? Sim. Nós temos outros vídeos alternados nesse canal, em que você vê um comentário. Nós estamos lendo um livro bíblico, né, capítulo por capítulo, e intervalar esse de manhã e à tarde nós colocamos um vídeo, um livro, um outro conteúdo para a nossa reflexão. E nesse intervalo nós estamos lendo esse livro, e nós estamos já no capítulo 7. Enfermidade que começa na mente. Há muitos jovens, velhos, né? Pessoas estão doentes, e o problema talvez esteja começado no cérebro, possivelmente na maior parte dessas doenças, e irradia para o corpo. Para a nossa reflexão, tem um texto lá em Provérbios, se eu não me engano, que diz assim: tudo que a alma pensar, assim ela é. Normalmente, quando você está com muita raiva, ódio, quando você está muito chateado, numa fase hormonal, principalmente você mulher, é uma tendência muito grande, se você está numa idade de 35, 40, 50 anos, principalmente nessa época em há um declínio das funções sexuais, há um declínio da produção hormonal, tanto o homem quanto a mulher, isso vai gerar alguns distúrbios, ou o organismo fica apto para receber doenças. Osteoporose na parte do ósseo, artrite, na parte circulatória, né, pressão alta, né, doenças coronárias, enfim, outro tipo de doenças. Principalmente as doenças da alma, como o pessoal diz, a depressão. Depressão é um assunto bastante cuidadoso para a gente tocar, que a gente não é psicólogo, mas a gente lê alguns bons livros que podem nos dar uma base forte para nós dialogarmos sobre esse assunto. Mas ela diz assim, a cada 10 doenças, 9 são doenças originadas da mente. Um câncer, ele não começa simplesmente só com a ingestão de comidas. Começa lá na mente, quando a pessoa começa a trabalhar mal, viver mal, comer fora de hora, dormir fora de hora para pagar uma conta, e a pessoa tem descontrole na vida, a pessoa está ansiosa, come qualquer coisa, vai enfraquecendo o corpo, vai adoecendo, quando vê a pessoa tem um câncer. É assim que acontece. Começa onde? Na mente, na alma, onde a pessoa está estragada. Uma pessoa com muita raiva de um homem, eu já vi especialistas falando, vai gerar possivelmente um câncer naquela mulher ou naquele homem. Raiva de homem ou raiva de uma pessoa. Também ela coloca aqui um ponto interessante, né? Você acreditar que Deus é mau, que Deus vai destruir todos ali, vai mandar para o inferno, aquele pensamento exagerado. Eu acredito que as pessoas vão padecer futuramente por um juízo, mas não que ela vai ficar sofrendo a vida toda. As pessoas têm medo de se perder, então isso pode gerar doenças também, o medo, né, da perdição. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. O nosso corpo e a mente, elas estão interligadas. É daqui do nosso cérebro que irradia todas as sensações. Se o cérebro não está bem, o corpo vai padecer, porque é ele que vai dar comandos para você comer coisas, para você ficar muitas horas acordado, para você ficar muitas horas no celular, para você ficar fazendo coisas vazias, conversando coisas, vendo coisas que não se deve. Então a doença ela se irradia para todo o corpo. E consequentemente vai estar apto para adoecer. Também ela fala sobre a vasta influência da imaginação. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Há pessoas, né, que estão doentes, mas assim que elas descobrem pela boca de um médico, a doença parece que se alastra muito mais rápido. Muito menos do que ela não soubesse daquela doença. Poderia até viver mais uns 5 anos. Há pessoas que não conseguem ouvir uma má notícia, que aquilo que está ruim se multiplica muitas vezes. Isso é importante, né? É por isso que hoje nós temos que fortalecer a nossa mente para quando chegar momentos ruins, de uma notícia de um parente, ou de um acidente fatal, a gente não sofre tanto, mas encontrar consolo naquilo que você já esperava que ia acontecer. Tudo é possível acontecer na nossa vida, uma notícia ruim, então nós temos que estar preparados para isso. O poder elétrico do cérebro vivifica o organismo. Então quando você
cria, né, um ambiente propício para fortalecer o espírito em Deus, você vai superar todas as crises. Não é quando a crise está batendo que você vai buscar força, é muito antes, agora que você está bem. Agora, existem outras coisas que causam problemas, né, enfraquecem. É o egoísmo, descontentamento, a ira. Mas quando você busca em Deus, Deus, amar o próximo, gratidão, elas podem se tornar elas podem abrandar, ela pode ser um bálsamo ao cérebro para fortalecer nos dias maus. E há muitas pessoas por aí que estão morrendo aos poucos, morrendo por indolência, por preguiça, né? Não adianta buscar o melhor tratamento, o melhor psicólogo. É a pessoa que tem que buscar. Hoje é comum a gente ouvir pessoas que, o fulano de tal está com depressão. A pessoa passa muitas horas jogando, muitas horas à toa, vivendo altas emoções, altas sensações de nervosismo, de preocupação se vai morrer durante o jogo. Aí quando passa o efeito, está precisando de mais. E quando vai se deparar com o dia a dia, não consegue suportar um problema, uma dificuldade, que vem a depressão e vem a crise de ansiedade. Infelizmente, isso é uma consequência das suas escolhas. Não há solução para esse problema, a menos que a pessoa busque em Deus. Porque no ser humano, por mais que o ser humano tente ajudar, motivar, mas a pessoa vai buscar em Deus. A importância da mente sã e corpo são. As faculdades mentais e morais dependem de saúde física. Então não adianta você só buscar Deus em oração se você não buscar ter saúde física, né? Você melhorar a sua capacidade, não é exagerar, fazer demais exercício para ficar forte, não é para ficar troncudo ali, a ponto de você nem estudar, não desenvolver a mente. Tem que fazer um equilíbrio de físico e mental. A pessoa quer ter saúde mental, ela tem que melhorar a questão do físico. Eu estou em falta com isso, né? Preciso melhorar. As crianças devem ser ensinadas que devem se sacrificar todos os prazeres e condescendências que definham a saúde, interfiram na saúde. Se as crianças forem ensinadas a renúncia e o domínio próprio, elas se sentirão muito mais felizes do que... É interessante isso aí. Comprar coisas, gastar, comer coisas desnecessárias. Então temos que ensinar nossos filhos a fazer sacrifício. Olha, isso aqui, você quer lá na frente ter um prazer abençoado por Deus, você tem que cortar esse excesso, essa extravagância. A criança ela vai ser muito mais feliz do que você dá para ela agora, para ela parar de chorar, e depois ela vai ter problemas, né? Não vai conseguir ceder à tentação, porque o pai e a mãe foi ensinado a dar prazer para ela. Toma, compra aqui, come esse lanche aqui, esse açúcar, e ela não vai conseguir superar a crise. Também ela fala sobre as crianças, são muito pressionadas muito cedo. As crianças, né, vão para a escola 3 anos de idade, 2 anos. A criança não sabe, nem parou de mamar, já está na escola. Isso é ruim. Talvez por uma escolha da mãe, do pai, de fazer filho muito cedo, de não ter dinheiro suficiente, faz uma mãe largar o filho na escola, infelizmente. Infelizmente mesmo. O ideal não seria isso, que a criança ficasse muito tempo com a mãe. Assim como Moisés ficou com a mãe antes de ser devolvida para a sua mãe, madrasta, vamos dizer, né? Doenças às vezes causadas por egocentrismo, né? As pessoas querem chamar a atenção para si, tudo é feito em torno dela. Quando não superam, não acontece aquilo que se espera, as pessoas adoecem. Então, a maior parte delas são causadas pelo egocentrismo. E há outros comentários que eu poderia fazer aqui da escritora, mas por aqui nós encerramos esse capítulo 7. Muito obrigado, caro amigo. Que Deus abençoe e nos possamos estar fortalecendo nosso espírito enquanto o dia está bom. Porque depois que se tornar ruim, é só buscar em Deus a força e a fortaleza para superar essas crises. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe grandemente a mim e a você. E nós possamos, pela graça de Cristo, superar as dificuldades, as provações, que elas estão a todo momento ao nosso redor. Muito obrigado, que Deus abençoe a minha e a tua vida. Se inscreva nesse canal, curta e compartilhe. Até a próxima.